Ok, é certo que faz muito tempo que eu não apareço por aqui. Mas antes que alguém pense que eu abandonei a terceira margem e pulei em terra firme, não. Meu espaço é aqui com vocês, onde eu adoro estar compartilhando ideias, reflexões, pensamentos. Porém, nos últimos tempos tenho passado por um problema que talvez atinja muitas pessoas. O famigerado bloqueio criativo. Somado a todas as outras coisas que esmagam a nossa vida como um rolo compressor, mas depois a gente fala sobre isso. Hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre o bloqueio criativo, mas não o que o motiva, questões fisiológicas e sociais, porque isso confesso que nem sei direito. Eu gostaria de compartilhar com vocês a minha experiência, que eu acredito que tantas outras pessoas que leem e assistem os posts aqui do Terceira Margem passem também, principalmente aqueles que têm o apreço por escrever, por compor, pela música, ou qualquer tipo de produção artística e cultural. Você pega a caneta, abre um documento no Word, pega as tintas, toma na mão um instrumento e nada. Eu não posso falar muito sobre as outras artes, porque inclusive em música eu sou uma negação e talvez arranhe um pouquinho em pintura. Mas sobre escrever, sobre isso eu posso falar. E digo que às vezes é terrível quando tento caçar uma ideia ou uma palavra e ela simplesmente não aparece. Assim como aconteceu todas as vezes que eu tentei escrever um roteiro para falar aqui com vocês, ou encontrar uma ideia suficientemente boa para que fosse exposta aqui no Terceira Margem, e nada me veio à cabeça. Foi aí que eu pensei, o que nós fazemos quando temos uma necessidade de ajuda? Pedimos ajuda! E nada melhor do que pedir ajuda para alguém que tem experiência no assunto. No meu caso, eu voltei alguns anos atrás e fui pedir ajuda para ele, Ernest Hemingway, jornalista e escritor norte-americano, ganhador do Prêmio Nobel de Literatura e autor de grandes obras da literatura mundial, como Por que os Sinos Dobram, O Velho e o Mar e Paris é uma Festa. Hemingway também falou sobre como escrever. Essas informações me foram ditas por ele, na verdade pesquisadas por mim na internet, de diversas fontes diferentes, de cartas, livros a artigos. Dentre delas eu separei 7, que eu acredito que sejam as mais significativas. Primeiro, para começar, sempre escreva uma frase verdadeira. É após a frase verdadeira que todo o resto se desenrola. Então não pense no personagem, no desfecho, em quais vão ser os enfrentamentos daquela persona dentro da narrativa. Comece com uma frase verdadeira. Sempre encerre o dia de trabalho quando você ainda sabe o que vai acontecer depois. De acordo com Hemingway, não é bom negócio você esperar seu navio afundar para parar de escrever. Você precisa criar um ponto de segurança onde dali em diante você ainda tem a corda para conseguir segurar a sua narrativa. Porém, se você parou de escrever, nunca pense na história quando você não estiver escrevendo. O autor dizia que a história é maturada no seu subconsciente. Então, se você permanecer com ela sempre viva, ela não se desenvolverá de uma forma orgânica. Então, pare no momento que você ainda sabe o que vai acontecer depois. Não pense nela enquanto não estiver escrevendo. E só pense nela novamente quando sentar de novo na frente da máquina de escrever ou do notebook, mais fácil, e retomar o processo de criação. Seja breve. Não tente esticar situações, esticar sentimentos, esticar narrativas. Toda narrativa, sentimento, personagem, diálogo tem o seu tempo. E esse tempo deve ser respeitado. Não estique demais para que isso não se torne maçante. Ernest Hemingway também dizia que sempre que for a hora de voltar ao trabalho, você deve reler o que escreveu. Diz ele que o necessário seria ler tudo o que você escreveu até o momento. Mas logicamente que chega um momento em que isso é inviável. Então você deve ler pelo menos o último capítulo, ou algumas últimas páginas, para que você possa entrar de novo dentro do ritmo e da emoção daquilo que estava sendo criado. Então sempre que for reescrever, retomar o processo, leia novamente aquilo tudo que você tinha feito e daí então recomece. Faça sempre mais que uma escrita dos capítulos do seu livro. Hemingway normalmente escrevia com uma caneta ou um lápis no papel antes de passar para a máquina de escrever. O que poderia ser entendido hoje como escrever no papel primeiro, antes de passar para o computador. Isso porque a prática te daria a possibilidade de ler seu texto mais de uma vez e ter mais de uma revisão. Então ele estaria mais maduro quando você criasse a versão final. Ok, dá muito trabalho, você pode simplesmente ler mais de uma vez no computador, já que a gente não usa mais máquina de escrever, mas a dica do Hemingway não é minha. Perdão. E por fim, uma das falas que eu acho mais extraordinária. Não emule sentimentos.
crie sentimentos. A frase parece difícil, mas é um conceito muito interessante de se pensar. Todas as vezes em que você tenta emular um sentimento ou descrever um sentimento, ele se torna falho, ele se torna fraco. Descrever a tristeza, descrever a felicidade, descrever um personagem angustiado é muito difícil, pois a gente não consegue captar de fato a sensação que aquela pessoa estaria passando e dessa forma também transmitir isso para o leitor. Hemingway diz que no dia a dia você deve analisar todas as características, as situações e os elementos que criam um sentimento. Qual é a sensação que traz a ansiedade? A palpitação no coração? A incapacidade de conseguir prestar atenção numa coisa só? A multiplicidade de vozes falando à sua volta? A confusão? Então é isso que você vai descrever. Não descreva os personagens sentindo as emoções. Faça o leitor possuir as emoções e transmiti-las para o personagem no momento da leitura. E por fim, uma dica minha, que eu espero que funcione com vocês, inclusive foi a motivadora desse vídeo, que é pedir ajuda aos mais experientes. Leia. Pessoal, é sempre um prazer estar aqui no Terceira Margem, compartilhando um pouco das minhas ideias e das minhas viagens. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente se vê muito em breve, eu prometo. Tchau, tchau.